1 Timóteo 3, verso 1 em diante. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Em outras traduções, tendo filhos crentes ou fiéis. Com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Somente até aí, vamos orar ao Senhor. Pedir ao nosso irmão Breno, por favor, que ore, pedindo ao Senhor bênção sobre essa aula. Amém. Uma das situações mais difíceis que você pode passar numa igreja é você estar sendo pastoreado por alguém que precisa falar sobre família e dar exemplo a respeito de família quando aquela pessoa não tem um exemplo a ser seguido. Eu sei, irmãos, que a palavra de Deus ela tem poder em si, né? Independentemente de como eu viva, o que eu prego, se é fiel à palavra de Deus, tem poder para a vida de vocês. Mas é claro também que quando você consegue enxergar na vida dos seus líderes aquilo que eles pregam, facilita muito a sua compreensão e a probabilidade de você seguir o que é pregado é muito mais fácil. Algumas pessoas dizem assim que o ensinamento, né, é algo que nos faz ter desejo, né, de seguir, mas o exemplo ele arrasta. Um chama, o outro arrasta. Eu acho que tem uma grande verdade nesse tipo de provérbio. Quando você olha para as famílias dos pastores, e aqui eu sempre vou colocar no plural, né? Os pastores, os presbíteros da igreja. Mas ainda acho, inclusive, que há uma força maior naquele que prega, uma exigência ainda maior, porque é a figura que é vista ali na frente. Quando você olha para essa família e não consegue ver os princípios da palavra de Deus sendo exercitados, você terá muita dificuldade de conseguir seguir aquilo que é pregado no púlpito. E aqui eu quero fazer rapidamente uma ressalva que o que é exigido pela palavra de Deus não é impecabilidade, não é perfeição. Porque se a Bíblia exigisse dos pastores serem perfeitos, ela já estava exigindo que os pastores fossem Cristo, e nós não somos. Então há uma distância, uma distinção entre aquilo que a palavra de Deus está nos exigindo ser aqui, em 1 Timóteo 3, diz assim: esta é uma palavra fiel, se alguém almeja, deseja o episcopado, excelente obra deseja, é necessário, pois que, primeira qualificação, seja irrepreensível. Não é seja perfeito, é seja irrepreensível. O irrepreensível é aquele que não tem uma falta tão grave que possa ser apontada à luz do meio-dia por qualquer pessoa. Você bate o olho nisso aqui, desqualifica-o para o ofício. Não pode ser repreensível. Né? E aqui ele vai citar alguns casos. O que é irrepreensibilidade? Por exemplo, ainda no verso 2. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Veja, se um homem flagrantemente não tem aptidão para o ensino, ele está desqualificado. Se ele é desonesto, ele está desqualificado. Se ele é imoderado, ele está desqualificado. Ele é repreensível. Aí você vai querer ter um pastor que prega a respeito de vida de santidade no trabalho e o cara é desonesto.
E o que é desonestidade? Não é só porque, quando, uma vez ou outra, isso acontece muito no interior, e eu presenciei e acompanhei um caso como esse, de um pastor que foi para o interior aqui da Paraíba, aqui no Brejo, e ficou devendo lá nas bodegas da cidade todas. E a gente tratou disso aí no sínodo, foi bater no sino dessa história, e o presbitério dele teve que ir lá e pagar a conta, para não sujar o nome da igreja. Isso é desonestidade. Mas não é a única desonestidade, não. É quando ele não é honesto com o seu ministério, quando ele não é honesto com os irmãos. Isso desqualifica também. Ele tem que ser marido de uma só mulher, e aqui parece ser uma repreensão aparentemente descabida para os nossos dias, porque até onde me consta, eu não sei de nenhum pastor que tem duas mulheres assim oficiais, mas nós estamos aqui lidando com uma circunstância onde muitos irmãos ainda viviam na poligamia, na bigamia. Tinham duas mulheres oficiais. Né? Não é essa prostituição de hoje, você tem 10 mulheres e nenhuma é sua. Não, era um homem que tinha duas famílias. E aí, para ser oficial, para ser membro de igreja, como estava nesse processo de transição ali, eles até podiam, mas eles tinham que rapidamente abandonar se eles queriam ser oficiais da igreja. Por quê? Porque eles iam passar a ser espelho. Eles iam passar a ser a liderança da igreja. E isso não era possível para os presbíteros da igreja. O texto ainda continua, diz: não dado ao vinho, não inclinado. Essa aqui talvez seja a melhor tradução. Não inclinado ao vinho. Se eu não me engano, é de João Calvino a imagem que diz assim, essa expressão aqui diz respeito a um sujeito que ele está lá sentado à mesa com uma garrafa e ele passa o tempo todo bebendo até se embriagar e ele se inclina sobre aquele lugar. Esse é inclinado, ele foi tomado pelo vinho. Ele é uma pessoa que não é inclinado à palavra, ele não é governado pela palavra, mas é inclinado ao vinho, governado pelo vinho. Isso é uma pessoa imoderada. O exemplo é o vinho, mas isso diz respeito a qualquer coisa. E aí, mais uma vez, nós escolhemos os pecados para tratar e esquecemos que isso diz respeito, por exemplo, à imoderação com a vida social. Um pastor que ama muito dinheiro, ama muito andar num carro importado do ano, esse tipo de coisa. Eu tenho um colega meu do ministério que às vezes eu fico até constrangido de conversar com ele, porque de 10 palavras que ele fala, 11 é contando vantagem a respeito do que ele comprou, do que ele fez, do que ele deixou de fazer. A pergunta é: e as ovelhas? E a preocupação com as ovelhas? Como é que fica isso? Você tem uma boa condição de vida, a igreja pode lhe dar, não tem nada de mal nisso. Problema nenhum. Se o irmão tem condição de comprar um excelente carro do ano e viver numa casa muito boa, ele é digno do trabalho dele. Só não é digno de contar vantagem a respeito dessas coisas. Isso é imoderação nos gastos, por exemplo. Não dado ao vinho, não espancador, não é um homem violento, mas um homem equilibrado, não cobiçoso de torpe ganância, falei um pouco sobre isso já, mas moderado, não contencioso, não avarento. Aqui são várias características a respeito da moderação. A moderação na comida, a moderação na bebida, a moderação nos afetos, a moderação com o uso do recurso. É um homem moderado. E aí vem que governe bem a sua própria casa. É aqui onde nós vamos nos fixar hoje. Ele precisa governar bem a sua própria casa. Veja o que é que Douglas Wilson fala a esse respeito, irmãos. É preciso falar, analisar as qualificações exigidas dos presbíteros da igreja. Essa, infelizmente, é uma questão controversa. Mas o fato de essa questão ser controversa não é porque a Escritura é ambígua sobre este ponto. Muito longe disso. O tema é controverso porque esses padrões revelam a ampla desobediência da igreja evangélica moderna. A nossa grande desobediência na hora que nós vamos escolher um pastor para a nossa igreja, um presbítero para a nossa igreja. Nos processos de eleição de pastores na igreja presbiteriana, você geralmente tem um chamado edital.
conselho da igreja, ele publica um edital, nem sempre isso é feito, mas é uma boa prática, e ele diz lá, para que você possa indicar um presbítero ou um pastor, você tem que ter tais critérios. Eu li já alguns editais desses, e eu acho interessante que a maioria dos casos tem que ser formado em tal canto, tem que ter mestrado, tem que ser assim ou assado. Qual é o problema disso aí? Em si, nenhum. A igreja está tentando procurar alguém que tenha uma boa qualificação. Mas essas não são as qualificações prioritárias na casa de Deus. Antes do diploma, vem a vida. Antes do diploma tem a vida do sujeito. Mas numa cultura como a nossa, do bacharelado, né? O sujeito é bacharel, ele tem outra. Hoje nem tanto, né? Agora tem que ser mestre, no mínimo mestre. Mas a cultura do bacharelado aqui é muito forte, de você ter um diploma. Tem uma história, não sei se todo mundo conhece, uma história bem curiosa, naqueles escritos, né, ali que falam sobre Policarpo Quaresma. E uma pessoa ia passando na frente da casa dele e vê ali, a porta aberta, ele vê os livros que estavam lá dentro. E duas senhoras passam e ficam brincando assim, dizendo: para que tanto livro se ele não é nem bacharel? Porque o diploma vale mais do que o conhecimento. Aí na igreja, o diploma vale mais do que a vida. Não é para ser assim, irmãos. A vida dos nossos pastores precisa vir antes dos seus diplomas. Ele continua dizendo: essa questão toda é trágica, porque é uma das áreas em que há maior desobediência da igreja evangélica moderna. Por que resistimos abertamente a pastores e presbíteros homossexuais? Não é por conta da lei de Deus? Não é porque a Bíblia proíbe? Mas a Bíblia proíbe também que o homem que não governa bem a sua própria casa exerça o ministério. A Bíblia proíbe claramente. E por que então nós permitimos? Porque são eleitos homens assim, que têm vidas que não honram a Deus. Ao olhar para essas exigências, precisamos primeiro olhar para o relacionamento entre os presbíteros e a congregação. A Bíblia ensina muito claramente que os presbíteros não devem governar de modo ditatorial. Por favor, abram o texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 a 4. Eu vou pedir para alguém ler. 1 Pedro 5, 2 a 4. Perfeito. Pastoreai, veja, aqui é uma ordem aos presbíteros da igreja, o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Aí qual é o ponto e o contraponto? Não como dominadores, ou seja, não como tiranos, não como ditadores. Esse é o ponto. E o contraponto, mas tornando-vos modelo do rebanho. Qual é a obrigação dos presbíteros? Ser exemplo daquilo que pregam. Exemplos imperfeitos. Sempre é bom deixar claro. Imperfeitos, mas exemplos daquilo que eles pregam. Ora, uma das áreas mais importantes nas quais o povo de Deus precisa de um exemplo efetivo e bíblico é a área da criação de filhos. Se um presbítero tem um lar que mais parece uma catástrofe natural, ele não está sendo exemplo para o rebanho nessa área fundamental.
Em razão dessa verdade, não devemos nos surpreender que a situação do lado de um potencial presbítero seja expressamente afirmada como parte de sua qualificação para o ofício. É necessário que o presbítero governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Me diga uma coisa, isso é exigido dos diáconos também? Sim. Isso é exigido de todos os pais da igreja? Sim ou não? Sim. Mas por que há uma insistência tão grande a respeito dos presbíteros? Porque só eles ensinam. São eles que ensinam. Os diáconos precisam ter filhos crentes, governar bem a própria casa. Porque eles governam, por exemplo, as finanças da igreja. Se você tiver um diácono avarento, você tem um problema em potencial. Um diácono descontrolado financeiramente. Eu acompanhei um caso de um diácono, funcionário público, que ganhava muitíssimo bem e vivia enrolado e mais enrolado ainda em dívida. E ele foi afastado da diaconia. Foi muito tempo exortado. Ele deveria, ele mesmo, ter pedido afastamento. Não pediu, a igreja foi lá e afastou. Por quê? Um homem que não consegue cuidar bem das suas finanças, como é que vai cuidar bem das finanças da igreja? Não pode. Ele precisa ter a casa em ordem. Mas muito mais precisa um presbítero, porque ele vai ensinar como educa os filhos. Você tem noção do peso com que eu digo isso, irmãos? Estou falando de mim aqui e dos demais presbíteros. Quando a gente está falando da casa dos outros, é bem mais fácil. Mas quando a gente está falando da nossa própria casa, das exigências para a nossa própria casa, a tendência seria aliviar. Quantas vezes a igreja vai e disciplina as pessoas, mas quando chega na casa dos presbíteros, aí a conversa é diferente. Por quê? Porque é o presbítero. Mas deveria ser o contrário. Porque é o presbítero, então a exigência deveria ser muito maior. Porque é o que a Bíblia diz. Eles vão governar a casa de Deus. A qualificação é muito clara. O governo da casa e o governo da igreja são postos como deveres semelhantes. Um pastor fraco em casa será um pastor fraco na igreja. Isso não tem como ser diferente. Pode puxar na sua cabeça aí, na sua memória. Os pastores que vocês já tiveram que eram fracos em casa, veja se algum era um grande pastor na igreja. Não tem como. Não tem como. O governo da casa e o governo da igreja são semelhantes. Muitos podem opor-se a isso, dizer que conhece um homem que era um excelente pastor, ainda que fosse um pai muito fraco. Essa é simplesmente uma indicação de como temos alterado a definição bíblica daquilo que constitui um bom pastor. Ou seja, não é que o sujeito é bom pastor e a Bíblia está sendo contradita. Não. É porque nós mudamos a definição do que é bom pastor. Aí todo mundo se adequa, né? Se a definição do bom pastor é simpatia, é atenção, né, e aquela socialização que todo mundo gosta, né, o sujeito é muito gente boa, muito legal, aí pode até ser um bom pastor nesses termos, mas não nos termos da palavra de Deus, que são diferentes desses. Ele diz ainda: um presbítero deve ser alguém que governe bem a própria casa. A área específica que Paulo particulariza aqui é a que diz respeito a ter os filhos sob disciplina com todo respeito. Perceba que Paulo está exigindo um pai que se certifique de que seus filhos são respeitosamente submissos. Não é suficiente disciplinar com severidade e fazê-los obedecer por medo. Paulo não está simplesmente exigindo que os filhos sejam externamente obedientes. Ele está exigindo que eles obedeçam pela razão correta e com a atitude correta. Uma razão para essa exigência é encontrada no versículo 7 de 1 Timóteo 3. Alguém lê, por favor, aí. 1 Timóteo 3, 7.
Veja que não é só uma questão de disciplina dentro de casa, mas é o que ele faz fora de casa. O negócio está complicando. Porque parece que é só o filho do pastor ir para a igreja. Não é só isso. Ele precisa ter testemunho dos de fora que realmente é uma pessoa cristã. Não é ir só para a igreja. O filho do pastor estar na igreja no dia de domingo é o mínimo que se requer. O que é requerido, de fato, é que ele seja um crente verdadeiro, genuíno. Como é que a gente sabe isso? Até os de fora dão testemunho dele. Que teste, né, irmãos? Agora o negócio realmente complicou. As pessoas do mundo precisam olhar para os nossos filhos e dizer: aí está um filho de um crente, que é crente também. Ou seja, nós precisamos pastorear o coração dos nossos filhos, não somente o corpo. O que é pastorear o corpo? É você primeiro fazer com que eles estejam no culto, depois com que eles se sentem de maneira correta, reverente, depois que eles olhem para o pastor, que eles não façam barulho. Tudo isso tem que fazer. Mas isso não é pastorear o coração, isso é pastorear o corpo, que também é devido. Mas antes tem um trabalho que é feito de segunda a sábado. E esse é realmente o pastorear o coração do filho. A casa precisa aprender a amar as coisas de Deus, não só obedecer, mas obedecer em amor à palavra de Deus. Porque se teu filho aprender só que tem que obedecer, ele vai fazer na tua frente e por trás ele não tem prazer. Ele pode até cantar os salmos na tua frente porque você quer, mas ele vai cantar a música do mundo quando você der as costas. Entenda? Eu não estou dizendo aqui que você não só pode cantar os salmos, pelo amor de Deus. Vocês sabem que não é assim. Mas é que eles vão ter mais prazer em músicas seculares do que no cântico de Sião. Isso seria uma vergonha para os filhos dos crentes, especialmente para o filho dos pastores. Paulo diz a mesma coisa na carta de Tito, que nós lemos aqui hoje, Tito 1, quando apresenta as qualificações do presbítero, sendo que nessa carta ele é, digamos assim, um pouco mais forte. Abra aí, por favor, Tito 1, versos 5 a 9. Eu vou pedir para alguém ler. Aqui o aumento da gravidade é quando ele diz assim, que tenha filhos crentes. Em alguma outra tradução é filhos fiéis. Acho que na corrigida fiel. Alguém tem essa tradução aí? Tem. Que tenha filhos fiéis. A palavra aqui é assotia. Tanto faz. A palavra dá a ideia de dissolução, né? Literalmente significa que tenha filhos não salvos, dissolutos. Você tem noção do que está sendo dito aqui? Um pastor não pode ter filhos descrentes. Se isso aqui for colocado em prática, meu irmão, muitos púlpitos hoje à noite devem estar vazios. É preciso que estejam vazios. Isso é lei de Deus.
Se um pastor não tem filhos crentes, ele deve imediatamente se afastar do ministério. Inclusive eu. Inclusive os nossos presbíteros. Se eles negam a fé, eu estou desqualificado para pregar o evangelho. Essa é a exigência da palavra de Deus. Aí você tem uma infinidade de pastores que vão subir ao púlpito hoje e a casa está em total desordem. Filhos drogados, filhos ateus, filhos revoltados com a igreja. Porque passaram a vida inteira escutando do pai que a igreja é um peso. Escutando do pai que os irmãos querem a todo custo destruí-lo. O que nem sempre é mentira, inclusive. Mas não é sábio dizer aos filhos. E aí? Como é que esses homens vão pregar a palavra hoje de noite? Mas a igreja não faz nada. Porque o pastor, pelo menos tem pastor, né? Porque pelo menos ele prega. Porque pelo menos ele é fiel na pregação. É um bom pastor. Veja, se ele é um bom pastor, então a Bíblia está errada. Porque a definição de bom pastor passa pelas qualificações que estão aqui. Ele precisa ter filhos crentes. Então, o senhor está dizendo, pastor, que um filho não pode se desviar do caminho? É claro que pode se desviar do caminho. Pode ser que casou, se desviou. Tenho muita dificuldade de entender isso. Muita, mas não quero ser assim, tão inflexível que não possa um caso desse acontecer. Não sei. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que a Bíblia promete que se nós criarmos nossos filhos no caminho do Senhor, eles não vão se desviar do caminho. Pode acontecer, eu não sei nesse sentido de que saiu da minha casa. Mas uma coisa é certa, os filhos dos pastores precisam ser crentes. Eles precisam se submeter à lei de Deus. Porque se você não ganhou nem seus filhos, meu amigo, preste atenção nisso. Se o presbítero não ganhou nem os filhos dele para Cristo, ele vai ganhar quem? Porque os filhos estão dentro de casa. Os filhos veem os frutos do evangelho dentro de casa. Como é que eles não vão se render ao evangelho? Provavelmente, sabe o que é que acontece? Eles não veem os frutos do evangelho em casa. Por isso, eles não se submetem a Cristo. Porque não veem os seus pais, especialmente o seu pai, se submetendo. Não vê uma relação saudável entre pai e mãe. Então não tem uma relação saudável com o seu criador, que é seu marido. É muito sério o que nós estamos tratando aqui, a ponto de repetir. Os púlpitos desses homens deveriam estar hoje vazios, para que não preguem aquilo que não têm. Mas o significado básico permanece inalterado, falando ainda da palavra, né? Filhos crentes. Mesmo se deixarmos a tradução como filhos fiéis. No contexto ao que eles devem ser fiéis. No contexto ao que eles devem ser fiéis. Claramente devem ser fiéis ao ensino e à instrução do seu pai. Ora, queremos exigir que os filhos sejam fiéis quando dizemos a eles para forrarem a cama ou colocarem o lixo para fora. Mas deixamos que sejam rebeldes no ponto mais importante, a saber, quando lhe dizemos para crer no Senhor Jesus Cristo. É difícil crer que Paulo está aqui exigindo fidelidade nas pequenas coisas, mas desculpando a falta de fidelidade na área mais importante e preocupante para um pai e uma mãe cristãos. Às vezes a gente é duríssimo. Nós somos duríssimos quando um filho estava brincando lá fora e pisa em casa, dentro de casa, na casa que você acabou de limpar, com o pé sujo. Aí você fica bravo. Mas ele mente. E você dá risada da mentira dele. Ó, esse menino é mala demais, né? O menino esperto. Esperto não, ele é um mentiroso. Tem nada de esperto nisso. Nós deveríamos repreendê-lo muito mais pelas mentiras, pelos enganos, pela desobediência, do que
por um chão sujo, que você passa a vassoura ali e logo limpa. A segunda coisa interessante é que Paulo conecta essa qualificação para o ofício a todas as outras que seguem. Quando finaliza dizendo como os filhos de um provável presbítero devem ser, ele então diz, porque é indispensável que o bispo seja. Muito da lista que se segue, se não tudo, pode ser finalmente relacionado ao lar. Se um homem é ou não irascível, por exemplo, quem é que sabe? Quem sabe é a esposa dele, quem sabe são os filhos dele. Um homem que explode com os filhos em casa não necessariamente faz a mesma coisa no portão da igreja. Geralmente o cara é bem mais comedido na igreja. Mas os resultados desse temperamento irão fatalmente ser vistos pelos membros da igreja nos filhos, a menos que os membros da igreja deliberadamente ignorem o fato, como frequentemente acontece. O pessoal diz assim, mas como é que aconteceu aquilo com o pastor fulano de tal? Porque é um homem de uma vida ilibada. Provavelmente é que a igreja não viu os detalhes, a igreja não estava atentando. Ela colocou o pastor num patamar tão alto, que parou de atentar nos detalhes do pastor. E aí se surpreendeu. Olhe para os filhos. Olhe para a esposa. Eu estou mandando vocês fazerem isso comigo, inclusive. Fazer isso com o presbítero André, com o presbítero Luciano. Leandro, presbítero também. Nós temos esse dever de demonstrar quem somos, não somente na nossa vida, porque é muito fácil se controlar aqui dentro, irmãos. Agora, controlar esposa e filhos, o negócio é complicado. É um excelente teste para os presbíteros da igreja. Olhe para os nossos filhos e para a nossa esposa. Voltando à primeira carta a Timóteo, Paulo traz algumas qualificações para o ofício de diácono, que são muito parecidas e que estão conectadas às qualificações necessárias para o ofício de presbítero. Essa ligação é vista na palavra semelhantemente. Semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. A mesma exigência. Paulo nos diz que os diáconos devem ser reverentes e que as esposas deles devem ser reverentes. Os diáconos devem portar-se do mesmo modo que os presbíteros. Os presbíteros devem ter filhos reverentes. Os diáconos devem ser reverentes e ter esposa reverente. Presbíteros e diáconos devem governar bem a própria casa. Eles só não acrescentam um detalhe: governar a igreja de Cristo, porque isso fica para os presbíteros. Mas eles têm a obrigação de ter o governo da sua casa. Porque no final das contas eles vão governar a igreja num sentido, né? Que é o sentido da coleta e distribuição de ofertas. E para isso ser feito, vocês devem lembrar em Atos 6, que é dito que o diácono tem que ser cheio do Espírito Santo. Olha, irmãos, Deus não vai exigir que alguém seja cheio do Espírito Santo para ficar entregando boletim na porta da igreja. Qualquer pessoa pode entregar. A gente poderia contratar alguém para entregar. Mas é porque não é só isso. Eles devem estar ali atentos com as famílias da igreja. Quem não veio? Por que fulano não veio? Veja, o diácono é o sujeito que ele tem essa visão privilegiada ali de quem chega e quem não chega. Por que não veio? O que é que está faltando aqui? Faltou água? Faltou o quê aqui? Cadeira? Tem mais gente lá atrás do que na frente? Vamos botar para frente. Tem mais gente na frente e atrás está sobrando cadeira. Vamos colocar mais para trás. Ele está ligado no governo do culto, da organização do culto. Ele está ligado naqueles que estão precisando. Eles visitam a casa dos irmãos para saber o que os irmãos estão precisando e para discernir quem realmente precisa e quem se faz que precisa e não precisa. Aí ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Isso é um tipo de governo, mas não é o mesmo governo dos presbíteros. Porém, é exigido deles que governem bem a sua própria casa. Partindo para o fim, ele diz: deve estar claro que Deus exige governo responsável e piedoso da família.
a todos aqueles que almejam um ofício no governo da igreja. Ora, devemos lembrar que tudo o que os presbíteros fazem é como exemplo para o rebanho. Os cristãos são expressamente ordenados a observar atentamente seus líderes e imitá-los. Abram aí, por favor, o último texto de hoje. Hebreus 13, verso 7. Hebreus 13, verso 7. Alguém lê, por favor. Lembrai-vos dos vossos guias. Quem são os teus guias? Os que pregam a palavra de Deus. Considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Imitai a vida, né? Porque a fé expressa na ação. Uma resposta muito comum, e essas são respostas comuns, assim, fáceis, né? É a resposta fácil, que a gente não quer pensar, está com preguiça de pensar, a gente diz o que todo mundo diz. Ah, eu não tenho muito cuidado com meus filhos, mas pelo menos o meu filho é melhor do que o filho do pastor. Veja o filho do pastor, veja meu filho, é muito melhor. Pode até ser, e em vários casos isso é verdade. Mas, apesar do pastor ter essa obrigação de elevar o nível de cristianismo, não é porque ele está errado que aí eu ganho salvaguarda para errar mais do que ele. Não é isso que eu estou ensinando a vocês aqui, não. Lutem para ser melhor do que os meus filhos. Lutem por isso. Não lutem para ser igual, não. Lutem para ser melhor. Porque senão você vai ficar sempre usando o filho do pastor como medida. A medida é Cristo, irmãos. Agora, um referencial devem ser os meus filhos e minha esposa. Agora, uma outra coisa é certa. Deus vai cobrar dos presbíteros. Deus vai cobrar de vocês quando vocês forem passar por outra eleição aqui, irmãos. Para eleger mais presbíteros. Eu tenho uma dificuldade grande, assim, essa questão de reeleição, eu acho um negócio muito desgastante. É muito simples. Foi eleito uma vez, se der problema, tira. Mas é necessário, é assim que a Igreja Presbiteriana do Brasil entende e a gente faz. Então vocês vão ter que passar novamente por isso. E quando vocês forem passar por esse tipo de teste, façam isso. Observem as nossas vidas no sentido da família. Se está em ordem, sem usar critérios absurdos, né? Ah, porque a filha do presbítero um dia deu um grito na igreja, não vou votar nele. Não governa bem a sua própria casa. Pelo amor de Deus, deixe de ser fariseu. Né? Isso é coisa de fariseu. Não é assim que se faz. É o conjunto da obra que você vê. É o dia a dia. Ele é um homem consciente das suas responsabilidades, um homem cumpridor das suas responsabilidades, um pai atento, um esposo presente. Sua esposa luta contra problemas que ela tem. Você acha que a nossa esposa não tem problemas? Claro que tem problemas. Debilidades, áreas que elas têm mais dificuldade? Claro que tem. Tenham paciência com elas. Tenham paciência com os nossos filhos. Tenham paciência conosco também. Mas vote com consciência. Tenham um apego, né, aos vossos guias, como foi dito aí. Honra os teus presbíteros, meu irmão. Você quer dar maior honra aos seus presbíteros? Faça um exercíciozinho assim. Toda vez que você tiver uma raivinha do presbítero, você diz assim: peraí, por onde eu passei? O que me veio a estar aqui nesta igreja? Compare os que você já tinha com o que você tem hoje. Eu não conheço todos, mas eu lhe digo uma coisa: melhor do que os que tem aqui, vocês não têm. Nunca tiveram. Podem ter presbíteros tão fiéis, melhores não têm.
Nós temos presbíteros aqui excelentes. Homens de Deus, homens que são realmente compromissados com a palavra de Deus. Diáconos que levam a sério a igreja de Cristo. No meio das debilidades, mas são homens de bem. Preserve isso, irmãos. Deem valor aos oficiais da nossa casa. Porque tem muitas igrejas que você olha para o pastor, para a família do pastor, é uma desgraça. E ele se enfurece se você for apontar um problema como esse aqui. Para terminar, a Bíblia exige que os presbíteros eles preguem todo o conselho de Deus. Que os ministros da palavra, que eles preguem toda a palavra. Como Paulo pôde dizer, preguei todo o conselho de Deus. Se isso é uma lei, eu não posso pular texto. Eu tenho que pregar. O que fará um pastor que tem os seus filhos descrentes quando chegar em 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, tantos outros textos aí do Antigo Testamento que falam também sobre a família do pastor? Eles vão pular ou vão pregar aquilo que claramente, publicamente, eles não cumprem? É uma situação difícil. Sabe quem paga a conta? São vocês. Quem paga a conta é a igreja. Por isso, irmãos, orem, lembrem-se de orar pela família dos presbíteros de vocês, as famílias dos diáconos, para que Deus mantenha-os de pé, porque nós somos tão falhos quanto vocês. Ore por nós, irmãos, ore pelas nossas esposas, ore pelos nossos filhos. Não só critique, não só aponte, ore para que Deus nos ajude, irmãos. E assim tenhamos aqui verdadeiramente homens que são exemplos de fé na sua vida e na vida da sua família. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém.